Shalom! Começando este dia com Deus, porque Deus é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Amém. Glória a Deus. Hoje é terça-feira, 4 de julho de 2026. Que o Senhor nosso Deus derrame as bênçãos dos céus sobre a vida de vocês e sobre a minha vida também. Quero dizer para vocês que estão me assistindo nesse momento, que você é a pessoa mais especial do mundo para Cristo Jesus. Você é joia raríssima para Cristo Jesus. Você é a menina dos olhos de Deus. Sabe por quê? Porque Jesus te ama e Ele quer te salvar. Igualmente para mim. E que nós possamos dizer assim: Cristo morreu por mim e agora eu vivo por Ele. Amém? Vamos à Bíblia então? A voz é minha, mas a palavra, ela é de Deus eternamente. Amém? Hoje nós vamos falar sobre o princípio das dores. Um nome meio estranho, né? Mas é isso mesmo, o princípio das dores, ok? Veja bem, meus irmãos, hoje não só o Brasil, mas o mundo inteiro está espantado pelas calamidades que está acontecendo no mundo inteiro. Guerras, né, terremotos, tsunamis, vendavais. E eu quero dizer uma coisa para vocês. Vocês vão acompanhar comigo, vocês vão entender. A Bíblia, a palavra de Deus, ela é clara. Isso é só o princípio das dores. Muito mais que isso vão acontecer para que se cumpra as Escrituras, ok? Então, eu gostaria que vocês acompanhassem comigo o capítulo 24 do livro de Mateus. Então, nós vamos fazer essa mensagem a partir do versículo 3, ok? Então acompanhe comigo e vocês entenderão, porque eu já orei e já pedi para que Deus nos inspire através do Espírito Santo para que nós possamos passar a mensagem para vocês e que vocês também sejam iluminados pelo Espírito Santo de Deus para que vocês também possam entender a palavra, né? Lembrando que esse canal é um canal que só fala da palavra de Deus e nada mais, certo? E lembrando também que eu sou apenas um instrumento na mão de Deus, né? Nas mãos de Deus, para levar para vocês as boas novas da salvação, tá? Então, eu quero compartilhar com vocês o pouquinho que eu sei, porque na verdade também eu estou aprendendo. Eu estudo a Bíblia há 40 anos, certo? E nunca a gente pode falar que sabe tudo, porque cada vez que a gente estuda a palavra de Deus, Deus abre a nossa mente para novas, né, captações, nós possamos captar realmente no nosso cérebro a mensagem de Deus. Amém? Então acompanhe comigo. A partir do versículo 13, então, livro de Mateus, capítulo 24, a partir do versículo 3. Estando assentado no Monte das Oliveiras, quem estava assentado no Monte das Oliveiras? Jesus, certo? Chegaram-se a ele os seus discípulos em particular, dizendo, né? Dize-nos quando serão essas coisas e qual é o sinal que haverá do fim do mundo, certo? Então ali os discípulos, ali no Monte das Oliveiras, Jesus assentado, naquele papo gostoso, naquele diálogo, né? Os discípulos com seu mestre, certo? Os discípulos queriam um mapa do futuro, né? Jesus usa essa pergunta para listar os sinais que a humanidade veria na Terra antes do seu retorno, certo? E Jesus respondendo disse-lhes: acautelai-vos, né, que ninguém vos engane.
certo? Então, acautelai-vos, vocês que estão nos assistindo neste momento, e a mim também, para que ninguém nos engane. E para que nós não sejamos enganados, nós temos que estar alicerçados na palavra de Deus, certo? O primeiro e o maior aviso não é sobre desastres físicos, certo? Mas sobre o engano espiritual, o engano de Satanás, certo? A marca do fim dos tempos é a manipulação da fé, certo? É a manipulação da fé. Os falsos mestres, os falsos profetas, líderes religiosos enganando os inocentes de Deus. Então, se você ainda não tem conhecimento da Bíblia, comece a estudar a Bíblia, certo? E adquira conhecimento. Porque os falsos profetas, os enganadores, já estão não somente aqui no Brasil, mas estão no mundo todo. Pessoas enganando os fiéis inocentes, né? A trocos de barganha, dinheiro, prosperidade e um monte de coisa. E tudo isso é uma falsa religião e Jesus está nos alertando para isso, certo? Versículo 5, porque muitos virão em meu nome, dizendo, eu sou Cristo, e enganarão muitos. Eu tenho certeza que vocês já ouviram pessoas aí, talvez pessoalmente, ou se não viram pessoalmente, viram nos noticiários de TV, né, na internet, né, nas redes sociais, pessoas dizendo, eu sou Cristo. E muitos já estão sendo enganados por esses falsos profetas, dizendo, eu sou Cristo, certo? Andando de aviões, navios de luxo, certo? E dizendo que é o Cristo, enganando as pessoas, certo? Mas veja bem, haverá uma explosão de falsos profetas, né? Falsos líderes, seitas e pessoas prometendo salvação ou respostas mágicas, né? Desviando as pessoas da verdade. Então veja bem, meus irmãos, só não vai ser enganado por esses falsos líderes religiosos, os anticristos, né? O falso profeta, os falsos profetas. As pessoas só não serão enganadas se tiverem muito alicerçadas na Bíblia, muito na comunhão com o Pai, Filho e Espírito Santo. Porque senão, aquele cristão meia boca, sabe qual é o cristão meia boca? Ele fala, eu sou um cristão, eu vou à igreja, eu faço isso, eu faço aquilo, certo? Na igreja. Mas fora da igreja, ele vive como se ele não conhecesse a palavra, ele vive como se Cristo Jesus não fosse voltar. Não estou falando, né, placa de igreja aqui não, meus irmãos. Estou falando, em geral, de todas as religiões, certo? Existe um detalhe. Você está perdido dentro da igreja. Você que vai na igreja só por obrigação, só para cumprir o desejo de alguém e não de Cristo Jesus. Então, primeiro você olhe para a cruz, veja as marcas nas mãos de Jesus, veja as marcas da coroa de espinho em sua fronte. Se alicerce na palavra e seja salvo. Amém? E Jesus diz mais, né, no versículo 6, e ouvireis de guerra e rumores de guerras. Olhai, não vos assusteis, porque é necessário que tudo isso aconteça. Mas ainda não é o fim. É o que está acontecendo. Hoje o mundo está espantado com as guerras que estão acontecendo, né? Ucrânia, Rússia, Estados Unidos, Israel, Irã, Síria, certo? Então, vários grupos terroristas também. E vai ser daqui para pior. E é necessário que isso aconteça, porque se não, as escrituras não seriam verdades. E a escritura sagrada, ela é verdade, sabe por quê? Porque ela é a palavra de Deus, né? E ouvireis, né, de guerras e rumores de guerra. Olhai, não vos assusteis,
porque é necessário que tudo isso aconteça. Mas ainda não é o fim. Veja bem, meus irmãos, a geopolítica será marcada por instabilidade extrema, né? Porém, Jesus avisa que conflitos armados e ameaça de guerra são apenas o começo. Apenas o começo e não o desfecho, certo? Então, por isso que o título é O Princípio das Dores, ok? O livro de Mateus, a gente está estudando, para quem ainda não entendeu, o livro de Mateus, capítulo 24, a partir do versículo 3. Agora a gente vai ler aqui o versículo 7. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, haverá fomes, pestes e terremotos em vários lugares. Tudo isso vocês vão me dizer, mas sempre aconteceu, né? Guerra, terremotos, tsunamis, sempre aconteceu. Sim, eu concordo com vocês. Mas agora, segundo a Bíblia, vai ser com muito mais intensidade, vai ser muito mais devastadores do que já foi no passado. Certo? A vida no fim dos tempos será caótica em 3 áreas. Área militar, guerras globais, certo? Socioeconômica, fome crônica, epidemias e doenças, e a geopolítica, né? Que eu acabei de falar, que é as guerras, certo? Desastres naturais frequentes, grandes epidemias, igual a gente teve essa epidemia maldita aí que matou um monte de gente, né? O vírus HN1, certo? E vários vírus, né? Então, veja bem, meus irmãos, nós estaremos passando cada vez mais por grandes tribulações a nível mundial, certo? A nível global, certo? Mas ainda não será o fim, certo? Veja bem, meus irmãos, eu vou repetir aqui. A vida no fim dos tempos será caótica, né? Bem caótica, em 3 áreas. Militar, as guerras, né? Socioeconômica, fome crônica, epidemias, doenças, né? Desastres naturais frequentes. Então veja bem, epidemias já estão se alastrando pelo mundo. Ebola, certo? E um monte de outra coisa. Como a gente teve o vírus da Covid-19, que só no Brasil matou mais de 700 mil pessoas. E não espere que as coisas vão melhorar. Vão ser cada vez pior daqui para frente, certo? Não sou eu que estou dizendo, é a palavra de Deus que está dizendo. Eu apenas estou divulgando porque o Senhor, certo, está me capacitando neste momento, certo, para que eu possa, então, compartilhar com vocês, ok? E aqui vem o título da mensagem de hoje, né? O princípio das dores, né? Versículo 8. Mas todas essas coisas são apenas o princípio das dores, certo? Jesus compara esses eventos, né, a dores de parto de uma grávida, né? Isso significa que esses problemas vão acontecer com maior frequência e maior intensidade à medida que o fim se aproxima, né? Jesus compara esses eventos como uma mulher que está em dor de parto. Ela não vai escapar, certo? A dor de parto é um sofrimento, mas é um sofrimento que no final vai trazer só alegria. Aquela mãe sofre, ela tem dor, mas ela vai dar à luz a um filho, certo? Mas, por isso que compara, né? Ela vai chegar ao final do seu propósito. A dor e o parto chegou ao final do seu propósito, que era dar à luz. E aqui, princípios das dores, vai acontecer todas essas tragédias que eu estou dizendo, mas
vai ter um final, certo? Feliz para muitas pessoas e horroroso e triste para muitas pessoas, ok? Versículo 9. Então vos hão de enganar. Aliás, perdão. E hão de entregá-los, né? Então vos hão de entregá-los para serdes atormentados e matar-vos-ão e sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Certo? Veja bem, os cristãos vão ser odiados, certo? Por todas as nações. Serão odiados. Muitos serão mortos por professar que serve a Cristo Jesus. Muitos morrerão. Muitos morrerão. Certo? Mas a palavra de Deus diz assim: aquele que se preservará até o fim, esse será salvo. Então, aquele que se manter firme e não rejeitar o nome de Cristo, né? Então, meu irmão, minha irmã em Cristo Jesus, e tudo que eu estou dizendo para vocês é para mim também. Vamos nos ser perseverantes, sem olhar para trás, sem olhar dos lados, firme, reto, com apenas um destino, a vida eterna. Amém? Se eu estiver que morrer, certo? Por Cristo Jesus, eu vou morrer. Eu vou fazer as palavras de Paulo as minhas palavras. Certo? Paulo disse assim: o viver para mim é lucro. Perdão, não foi isso. Eu errei. O viver para mim é Cristo. E o morrer para mim é lucro. E hoje eu sou claro em dizer para mim que o viver para mim é Cristo e o morrer para mim é lucro. Eu não tenho medo da morte. Antes eu tinha porque eu estava nesse mundo de perdição. Mas agora não. Após tudo o que aconteceu na minha vida, eu me converti e entreguei a minha vida a Deus. Então eu digo o seguinte: o cristão tem que estar 24 horas por dia preparado, 100% preparado, para que possa superar as tentações que virá em nossas vidas, inclusive a morte. Amém? João 11:25, Jesus disse, né? Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Amém? Então veja bem, meus irmãos. Então vos hão de entregar para serdes atormentados, né? E vão matá-los, certo? E sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Veja bem, meus irmãos. A vida para os cristãos verdadeiros será uma intensa perseguição religiosa, certo? Os valores bíblicos se tornarão extremamente impopulares na cultura global. Então, é Satanás tomando conta de muitas pessoas, né? Muitas pessoas serão dominadas por Satanás. E isso já está acontecendo. Certo? Versículo 10. Nesse tempo hão de se escandalizar, certo? E trair-se uns aos outros, e uns aos outros se odiarão. Certo? Sabe por quê? Porque surgirão falsos profetas e enganarão a muitos, né? Nesse tempo, muitos hão de se escandalizar, trair-se uns aos outros, e uns aos outros se odiarão. E surgirão falsos profetas e enganarão a muitos. Haverá uma crise severa de confiança leal, né? O tecido social vai se romper, gerando traição até mesmo dentro das famílias e dentro das comunidades religiosas. Se o próprio Cristo Jesus foi traído por Judas Iscariotes, imagine nós,
certo? O reforço do aviso surgirão. O reforço do aviso espiritual surgirão, meus irmãos, né? Surgirão também o quê? Ideologias e ensinamentos distorcidos que que parecerão corretos, mas afastarão as pessoas da justiça de Deus. Porque a justiça de Deus é a única justiça que não é falha. Versículo 12. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Ou seja, de quase todas as pessoas se esfriará. Este é o resumo do comportamento humano nos fins do tempo. Nos fins dos... né? Nós já estamos, na verdade, nós já estamos nos fins do tempo e isso já está acontecendo, certo? A maldade, o egoísmo, a indiferença vão aumentar tanto, né? Que a empatia e o amor verdadeiro se tornarão raros, certo? O que é empatia? Empatia é você se colocar no lugar do outro, certo? Isso também chama-se amor. E tudo isso já se esfriou, está se acabando, né? A gente está vendo como que as famílias estão se acabando, certo? E é isso, meus irmãos, certo? Jesus deixou tudo isso de alerta para mim e para vocês, porque não vai ter ninguém naquele dia que vai falar assim: ah, Senhor, nunca falaram do seu amor, do seu evangelho para mim. E Jesus vai falar: aparta-te de mim, porque eu não vos conheço. E será muito triste, tá? Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Apesar do cenário hostil, a resistência fiel e a resiliência espiritual serão as chaves para a salvação. Certo? Eu vou ler de novo aqui, versículo 13. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo, né? Apesar do cenário hostil e da resiliência, né? E a fiel, né? E você ser fiel a Deus, né? A resiliência espiritual e a fé em Deus, esses serão, certo? O sinal chave, certo? Para a salvação. E muita oração, muito jejum, porque a oração ela é a chave da vitória, é onde nós falamos com o nosso grande Deus. E agora vocês vão entender comigo como será o final. Versículo 14. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as nações, então virá o fim. Então, meus irmãos, Jesus seria injusto ao vir a esse mundo, sendo que alguém ainda não ouviu falar do seu amor, da sua misericórdia e da sua salvação. Certo? Quando ele voltar, não vai ter esse que vai olhar para a face de Jesus e dizer assim: eu nunca ouvi falar da mensagem de salvação. Não, não vai ter esse. Muitas pessoas, na hora que ver Jesus das nuvens dos céus, já vão ser abaladas sabendo que serão perdidas. Aí então vai passar um filme na mente de cada pessoa. Aquele dia que eu ouvi aquele pregador velhinho, né? Sou eu, João, falando, eu não dei crédito. O dia que eu fui na igreja, um pastor pregou, um missionário pregou, e eu falei, tudo isso aí é balela, isso daí não existe. Certo? Mas aí vai ser tarde demais. Muito tarde. Certo? Então, se você ainda não entregou a sua vida a Cristo Jesus, entregue agora, meu irmão. Entregue agora, minha irmã. Certo? Cristo Jesus está sentado à destra do Pai, lá no trono celestial, intercedendo por você, intercedendo por mim. Jesus te ama. Ele morreu por vocês, igualmente para mim. Ele quer te salvar, meu irmão. Ele quer te salvar, minha irmã. O que você está esperando? Não espere muito, certo?
porque pode ser tarde demais, certo? Então eu vou ler novamente aqui o versículo 14. Este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as nações. Então virá o fim. Agora a gente vai para, ainda no livro de Mateus, né? Capítulo 25, versículo 34. Preste bem atenção. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde, benditos de meu Pai, entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Vou ler novamente. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita. Então os que estiverem à direita de Deus serão salvos. Vinde, benditos de meu Pai. Eita glória! Entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Então, isso Jesus vai falar para os salvos, né? Mas aí tem um outro grupo, o grupo dos ímpios. Versículo 41. Então dirá o rei também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno preparado para o diabo e seus anjos. Aí não vai ter mais jeito. Já está selado. Como eu li aqui sobre os salvos 2 vezes, eu vou ler aqui novamente sobre os ímpios. Versículo Mateus 25, 41. Então o rei dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, né? Para o lago de fogo e enxofre, né? Preparado para o diabo e seus anjos. Então, veja bem, Deus, ele não tem prazer na morte do ímpio, mas sim que o ímpio se arrependa e seja salvo. A salvação, ela está estendida a todas as nações, a todos os povos, línguas, todas as religiões, todas as etnias. Não importa se você é de uma seita satânica, como eu vi hoje, uma mulher que é de uma seita satânica e ela construiu, certo? Uma estátua de Satanás na sua propriedade. E ela foi claramente, ela presta culto a Satanás. Até você, se você estiver me ouvindo agora, até você, se você deixar de ser seguidora de Satanás e seguir a Cristo Jesus, você será salvo. Salva, no caso. Mas você, se continuar cultuando a Satanás, você será destruída no fogo, no lago de fogo e enxofre, juntamente com Satanás e seus anjos, falso profeta, a besta e todos os ímpios. Então veja bem, só vai se perder quem quiser. E só vai ser salvo também quem quiser. Se você quiser ser salvo, mediante o sacrifício de Cristo Jesus na cruz do Calvário, você vai ser salvo. É só entregar a sua vida nas mãos de Deus e dizer assim: Pai, toma posse da minha vida. Agora, se você não aceitar, é porque você quer se perder. Então veja bem, é agora, não deixe para depois. Estou fazendo um apelo para você. Muitas pessoas que assistem esse vídeo eu conheço e muitas não. Então veja bem, é Deus pedindo para mim falar para vocês. Entregue a vida de vocês nas mãos de Deus, você que está me assistindo agora, certo? Eu não sei qual é o problema que está se passando na sua vida, se você está com uma doença terminal, se você está num leito de dor, se você está num presídio, se você está numa biqueira, comprando entorpecente para se drogar. Eu não sei se você é aquele que vende droga, que tem o nome de traficante, mas você sabe que está errado e não está feliz. Eu não sei se você é assassino, se você assassinou alguma pessoa e está fugindo da justiça. Eu não sei. Eu não sei o que se passa na sua cabeça. É só você e Deus. Mas eu lhe faço um convite.
em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aonde quer que você esteja nesse momento, por favor, entregue a sua vida a Deus. Sabe por quê? Porque Deus te ama e Ele quer te salvar. Por isso que Ele está pedindo para que eu fale isso para você. Olha aqui, ó, bem dentro dos meus olhos. Cristo Jesus te ama. Você é a criatura mais linda para Deus. Você é preciosíssimo para Deus. Você é preciosíssima para Deus. Vocês são a menina dos olhos de Deus. Pense nisso que eu estou falando. Ainda há tempo. Ainda há tempo agora, neste momento. Depois eu não sei. Neste momento em que vocês estão me assistindo. Entregue a vida de vocês. É sério. Entregue a vida de vocês a este grande Deus. É muito sério. Porque Deus tem grandes planos para a sua vida. E o maior plano de todo é a salvação. Só que Deus também não pode te obrigar a servi-lo. É o livre-arbítrio. Amém? Oremos. Grandioso e eterno Deus, Pai de amor e de misericórdia. Louvado, honrado, glorificado, santificado seja teu grande e poderoso nome para sempre. Pai de amor e misericórdia, aonde quer que esse vídeo chegue, Pai, que o Senhor derrame as tuas bênçãos sobre os corações que irão assistir. Se você ainda não entregou a sua vida, meu irmão, minha irmã em Cristo Jesus, entregue agora. Não importa a situação que você está vivendo, não importa o lugar que você esteja nesse momento. Do jeito que você estiver, entregue a sua vida a este grande Deus, porque Ele te ama e quer te salvar. Em nome de Jesus. Amém. A voz foi minha, mas a palavra, ela é de Deus, eternamente. Amém. Shalom!